Hoje eu venho mostrar pra vocês as minhas 5 formas de aplicar primer. Eu comprei esse primer aqui da Rimmel, o famoso 002. Eu acho que já tem uns 2 meses. E esse primer aqui, eu comprei simplesmente para provar. Eu queria um primer para o meu dia a dia. Eu tenho outros, mas os outros que eu tenho são primers mais específicos. Um é para matificar a pele e o outro é para dissimular os poros. Mas eu queria um primer, por exemplo, para usar no dia a dia mesmo. E eu acabei comprando esse aqui. Eu não tinha visto nenhum review, não tinha lido sobre ele. Então esse primer da Rimmel, ele é 5 em 1, 5 benefícios em 1. Ele alisa, protege, ilumina, matifica e diminui a aparência dos poros, tá? Então o primeiro benefício, que é alisar, eu não posso dizer que ele alisa totalmente a pele, mas o que eu tenho a sensação quando eu aplico ele é uma sensação assim de aveludado, tá? A pele fica mais aveludada, mas ele não alisa. Iluminar, eu também acho que ele não ilumina, não é um primer assim que dá uma luz no rosto. Então eu acho que para iluminar, se você está buscando um primer que ilumina, eu acho que esse também não é o primer ideal. Matificar, ele também não matifica, então tampouco é um primer que matifica. Ele pode até segurar um pouco mais a sua base, tá? Que no meu caso é o que eu noto, que ele segura um pouco mais a base. Por exemplo, muitas vezes eu uso essa base aqui da Essence, que é uma base assim baratinha e que não dura muito tempo. E às vezes quando eu uso o primer com essa base, ela dura mais tempo, tá? Mas ele não é um primer que matifica por completo a sua pele. Protege, mas aqui não tem nenhum tipo de fator de proteção, então não sei do que ele protege. Pode ser que ele proteja, por exemplo, do contato direto da base com a pele, tá? É isso que eu acho que pode ser que ele proteja. E ele diminui a aparência dos poros. Enquanto a isso, eu também acho que ele não diminui a aparência dos poros. Ele alisa um pouco a pele, mas ele não diminui de uma forma visível os poros, tá? Então assim, esse primer, ele é um primer barato. E ele é um primer para você usar no dia a dia mesmo, tá? Assim, no meu caso, eu gosto de usar por quê? Porque ele deixa a minha pele com essa sensação aveludada e ele dá aquela sensação de hidratação, tá? Então, não é um primer que eu uso, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma maquiagem muito elaborada, que eu quero uma pele bem perfeita. Esse primer eu não usaria. Mas pelo preço dele, eu acho que o preço dele tá entre 5 ou 6 euros, que é um preço muito barato, eu acho que vale a pena para usar no dia a dia mesmo. Então as 5 maneiras que eu uso esse primer, eu acho que vale super a pena ter ele comigo. E eu acho que quando acabar eu vou voltar a comprar, por mais que eu não veja esses benefícios que ele promete, tá? Então eu vou mostrar para vocês as 5 maneiras que eu gosto de usar esse primer da Rimmel. Então essas 5 maneiras que eu vou mostrar para vocês, certamente vocês podem usar com outro tipo de primer, com outra marca. Por exemplo, esse da Maybelline, que saiu faz pouco tempo, mas agora eu não lembro o nome, que certamente tem a mesma fórmula. Outra coisa que eu tenho que destacar do primer é que sempre que eu aplico ele, o meu blush dura muito mais tempo. Então eu acho que por ele ser mais hidratante, os produtos em pó destacam mais no rosto e duram mais tempo, fixam mais tempo na pele. Ele tem validade de 18 meses, tem 30 ml, como eu falei, 5 benefícios em um. Então agora eu vou mostrar pra vocês minhas 5 formas de aplicar o primer. Vamos lá? Então, meninas, a primeira forma que eu gosto de usar esse primer é aplicando por todo o rosto antes da base. É a forma mais habitual, a forma mais conhecida. Então não tem muito segredo. Eu aplico o meu creme, espero secar, aplico o primer por todo o rosto, deixo secar uns 2 minutos mais e então aplico a minha base, tá? Essa é a forma que eu uso todos os dias. A segunda forma é misturando um pouco desse primer com o corretivo. Eu comprei essa paletinha de corretivos
há um mês e meio, mais ou menos. Porém, esses corretivos são bem secos e agora, nessa temporada fria de inverno, a minha pele fica ainda mais seca. Então, esse corretivo ele encraquela muito fácil na minha pele. E misturando com um pouquinho do primer, ele fica mais hidratante. Então, ele não encraquela. É uma forma assim que eu encontrei, que eu adorei. E eu uso todos os dias, dependente se eu faço uma maquiagem mais pesada ou uma maquiagem mais leve. E eu também aplico com corretivo de outras marcas, então ele funciona tanto para corretivo mais seco como para um corretivo um pouquinho mais, digamos assim, cremoso. Então é bem simples. Eu gosto de aplicar com esse pincelzinho aqui, tá? Que ele é de cerdas sintéticas. E eu aplico um pouco na minha mão. Uma gotinha no dorso da mão, pego o primer com o pincel, tá? Molho o pincel no primer e molho o pincel no corretivo. Então eu faço essa misturinha. E agora é simples, eu vou aplicando com batidinhas, tá? Na área que eu quero, por exemplo, essa área aqui para iluminar. Então só com um pouquinho eu já consegui iluminar os dois olhos. E com o dedo mesmo eu dou batidinhas. Ou pode ser com a esponjinha também, tá? Com a esponjinha eu tiro o excesso. O legal de fazer isso é que o corretivo ele fica bem molhadinho, então dá pra você fazer uma boa aplicação, uma aplicação mais uniforme. E ele seca, então quando ele seca ele fica bem sequinho, você pode aplicar o seu pó, pode ser um pó translúcido ou um pó matificante, que ele não vai ficar mais escuro, tá? Pelo menos comigo ele não fica, eu deixo secar uns 2, 3 minutos e aí aplico o meu pó e ele não deixa essa área mais escura. Então quando eu quero uma pele mais elaborada, eu aplico meu corretivo da mesma maneira, antes da base, e faço a iluminação da mesma maneira, aplicando um pouquinho, misturando o primer com o corretivo. Então ela vai ficar assim. Outra forma é misturar um pouquinho do primer com a sua sombra para a sobrancelha. Então eu uso essa aqui da Essence, que é um duo, que tem uma sombra mais clara e outra mais escura, e eu uso as duas, tá? Dependendo da época, eu uso a mais clarinha ou a mais escura. E eu faço do mesmo jeito. Aplico um pouquinho do primer no dorso da mão, molho o pincel, misturo o primer na sombra, tá? Seja ela escura ou a clara, e aplico na sobrancelha. Fazendo isso, a sombra vai ficar muito mais tempo fixa na sobrancelha. Então é uma maneira também que eu acabei descobrindo em um canal da Roberta Peixoto. Ela ensinou esse passo e desde então eu faço isso todos os dias. É super simples, prático também, porque como a sombra já fica mais molhadinha, é mais fácil de aplicar. A quarta forma é quando eu quero, por exemplo, potencializar uma sombra, uma cor de uma sombra. Agora mesmo eu estou usando uma sombra marrom, então se eu aplicasse alguma sombra de outra cor na minha pálpebra, ela não ia aparecer tanto, ela não ia destacar tanto. Então fazendo a misturinha do primer com a sombra que eu queira aplicar, por exemplo, ela vai destacar ainda mais e vai fixar por mais tempo, tá? Então isso eu não faço sempre, eu faço quando eu quero uma maquiagem assim mais elaborada e eu quero misturar mais cores. E a última forma é aplicando, misturando outra vez o primer em alguma sombra e transformando ele em delineador. Eu faço isso sempre que eu quero um delineador diferente, um delineador marrom, um delineador roxo. E eu faço da mesma maneira, simplesmente eu troco um pincel. Então eu pego a sombra que eu quero, por exemplo, uma sombra roxinha, misturo o primer, uma gotinha do primer na sombra, faço aquela pastinha e faço o delineado. Então é uma dica para você que gosta de estar mudando a cor do delineador, tá? É muito simples e muito fácil e vai durar todo dia. Então é isso, meninas. Essas foram as 5 formas que eu gosto de aplicar esse primer da Rimmel. Como eu falei pra vocês, é um produto barato, mas não deixa de ser bom. Eu não acho que ele é um produto ruim, por mais, como eu falei pra vocês, por mais que eu não
veja os benefícios que ele promete. Eu, por exemplo, vejo resultados diferentes na minha pele. Eu noto que a minha pele fica mais hidratada, fica mais aveludada, que o meu blush dura mais tempo, ou que uma base que não dure tanto fixe mais tempo na minha pele, que o corretivo não encraquele. Então são benefícios diferentes que eu acabo encontrando nele. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijinho e até a próxima. Tchau!